Olá, sou Ana Beatriz Farias, consultora ambiental da Ecology Brasil. Esta é a segunda parte dos vídeos sobre a reunião informativa do estudo do componente quilombola para o licenciamento do Parque Eólico Ventos de Santa Eugênia. Nesta parte, iremos apresentar o processo de licenciamento ambiental, as legislações relacionadas e o passo a passo das atividades essenciais para o andamento deste licenciamento ambiental. E aí, vamos lá? Licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente analisa a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, além daquelas consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. O licenciamento considera as disposições legais e regulamentares, além das normas técnicas aplicáveis ao caso. A licença ambiental é o ato pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor. A cada etapa do licenciamento ambiental, são fornecidas 3 tipos de licenças. A primeira é a licença prévia. Esta é solicitada na fase preliminar do empreendimento. Ela atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e possibilidade de realização do projeto, além de estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. A licença de instalação é a segunda licença a ser emitida pelo órgão ambiental e é aquela que autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes e exigências técnicas. A última licença concedida é a licença de operação. Ela autoriza o início das atividades do empreendimento mediante a verificação do cumprimento do que consta das licenças anteriores, como as medidas de controle ambiental e condicionantes determinantes para a sua operação. Legislação vigente. Quanto às legislações vigentes relacionadas ao processo de licenciamento e comunidades tradicionais, destacamos 2. A primeira é a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais. Ela define que os povos indígenas e as comunidades quilombolas devem ser consultadas de forma livre, prévia e informada, antes de serem tomadas decisões que possam afetar seus bens ou direitos. Já a segunda legislação é a Portaria Interministerial número 60, de 24 de março de 2015, do Ministério do Meio Ambiente. Ela afirma que, quando a atividade ou empreendimento submetido ao licenciamento ambiental localizar-se em terra quilombola ou apresentar elementos que possam ocasionar impacto socioambiental direto na terra quilombola, deverão ser feitos estudos que demonstrem os impactos causados por estas atividades. A Portaria número 60 também define as distâncias necessárias entre os empreendimentos e as comunidades tradicionais para serem considerados ou não em seus estudos ambientais. Em relação a empreendimentos lineares, para a Amazônia Legal, temos ferrovias com distâncias de 10 km, dutos de 5 km, linhas de transmissão em 8 km e rodovia em 40 km. Já para demais regiões, temos ferrovias a 5 km, dutos a 3 km, linhas de transmissão a 5 km e rodovias a 10 km. Para empreendimentos pontuais, considerados como portos, mineração e termoelétricas, temos a distância de 10 km para a Amazônia Legal e 8 km para demais regiões. Já aproveitamentos hidrelétricos, como usinas hidrelétricas ou pequenas centrais hidrelétricas, temos uma distância para a Amazônia Legal de 40 km ou reservatório acrescido de 20 km a jusante e para demais regiões, 15 km ou reservatório acrescido de 20 km a jusante. Bom, considerando esse processo já mencionado e o arcabouço legal também já apresentado neste vídeo, o licenciamento ambiental possui fases de elaborações específicas para as comunidades tradicionais.
A primeira fase é a abertura do processo. Nela acontece a elaboração do plano de trabalho detalhado e uma reunião entre a consultoria ambiental, que no caso é a Ecolas Brasil, o cliente, que é a Statkraft, e a Fundação Cultural Palmares. Após a licença prévia, a gente tem a elaboração do estudo do componente quilombola. Nele temos as etapas de reuniões prévias ou reuniões informativas, que é nesta fase em que estamos, apresentando a vocês esta reunião informativa. Já depois, temos a pesquisa de campo, a elaboração do estudo do componente quilombola e do plano básico ambiental quilombola, que serão apresentados mais para frente em próximos vídeos, e depois, por final, a consulta pública. Com isso, conseguimos a emissão da licença de instalação. Após a licença de instalação, a gente tem a elaboração do plano básico ambiental quilombola. Nele, apresentamos para vocês o que seria esse plano básico ambiental quilombola, o atendimento às condicionantes da licença de instalação e indicações das comunidades remanescentes de quilombo. Por fim, também há uma nova consulta pública. Após o órgão emitir a licença de operação, temos a execução do PBAQ. Nele, conseguimos implementar os programas ambientais acordados com a comunidade quilombola, a gestão ambiental e conseguimos também o parecer conclusivo. Bom, para concluirmos esse vídeo, vamos apresentar os principais marcos que compõem as etapas do licenciamento ambiental com as comunidades quilombolas. O primeiro marco é o ofício da Fundação Cultural Palmares com orientações. Já o segundo momento é a reunião informativa. É nesta fase que estamos. Já o terceiro marco é o estudo do componente quilombola, que é aquele momento em que a consultoria realiza o levantamento de dados junto com a comunidade quilombola. Esta fase vai ser descrita melhor na etapa 3 dos vídeos dessa reunião informativa. Logo depois, tem a consulta pública devolutiva do estudo do componente quilombola. É nessa fase em que o resultado do estudo ele é apresentado para a comunidade para a sua validação. Mais para frente, há o detalhamento das medidas do PBAQ, que é o Plano Básico Ambiental Quilombola. Ele também vai ser melhor detalhado nos próximos vídeos dessa reunião informativa. Depois do detalhamento das medidas, a gente tem a consulta pública devolutiva deste PBAQ, que é quando a comunidade valida os programas ambientais definidos. Por fim, o último marco é a execução das medidas do PBAQ. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre o processo do licenciamento ambiental. Espero que as nossas explicações tenham sido claras. Siga para o vídeo 3 e saiba mais sobre o processo do estudo do componente quilombola.